Olha assim. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aí na nossa reta final do nosso grupo de estudo. Amanhã, dia 16, já começam as novas inscrições. Eu coloquei para vocês, já lá no grupo do WhatsApp, o link da inscrição. Vai começar amanhã às 10 horas da manhã. O horário foi mudado, eu podia estar falando no final, mas já vou falar no começo, que não entrou todo mundo ainda. O horário foi mudado para as 10 da manhã para dar tempo de todo mundo, pelo menos, chegar na escola, não estar naquele movimento, no trânsito. Então, vocês já sabem que às 10 horas abre as inscrições. Ali também no WhatsApp tem um link do guia. Para quem esse guia? E agora para o terceiro eu não quero fazer redação e leitura, mas eu espero que vocês façam, tá? Vocês vão lá e procuram uma outra temática que dê para vocês fazerem. Aí vocês vão conseguir, pelo guia, saber se você pode ou não, tá? Pode falar, Paulo? Paulo ergueu a mão e eu... Se você estiver falando, Paulo, tá? Nós não estamos te ouvindo. Mas acho que não. Bom. Não, Paulo, não estamos te ouvindo. Eu vou falando, até você conseguir falar aí. Vai dando uma olhadinha aí no teu microfone. Então, aí vocês vão poder verificar certinho ali qual é a temática que vocês podem realizar a inscrição. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os critérios de rubrica. Um comparativo, a gente vai fazer um comparativo aí em relação às rubricas quanto aos tipos de avaliação, tá? Filha, teu celular não está aqui, tá? Vamos lá, então. Lembrando da câmera aberta, sempre a regrinha aí posta para vocês. Estamos aí, como eu disse, ó, já na nossa 11º encontro, chegando na reta final, semana que vem acaba. Aí vocês vão descansar uns diazinhos, nós não vamos descansar, mas vocês vão descansar uns diazinhos até começar a nova jornada, tá? Ok, Paulo. Hoje, nós estamos divididos em alguns momentos, né? Então, eu tenho 3 momentos antes da apresentação, que é o acolhimento, o início de conversa, e aí alguns conceitos importantes que a gente já vai trabalhar em ação. Depois a gente tem os relatos de implementação e para concluir a nossa reunião. Como vocês estão perguntando ali, algumas perguntas referentes às novas temáticas, eu vou deixar para responder no final da nossa aula, tá bom? Que daí lá eu retomo de novo essa questão. Para o nosso acolhimento, hoje nós temos aqui, primeiro eu vou iniciar com uma pergunta, e eu queria que vocês erguessem a mãozinha que fica aí do lado do microfone, ó, essa daqui, eu vou erguer para vocês verem qual. Não é aquela dos emotions lá. E a pergunta é a seguinte, essa que está aí na tela. Podemos fazer da prática de produção de texto uma avaliação formativa? Sim ou não? Ergam a mãozinha. Sim, Margarete? Olha lá, a Neuza disse que sim, o Gilberto, a Edivalda, Silvana, Alcione, Josi, quem mais? O Paulo, a Margarete, o Décio, o Nilson, a Elaine. Muito bem, isso mesmo, né? Então, agora a gente vai entender um pouquinho. Vocês colocaram aí que a gente pode, sim, fazer do uso da avaliação por rubrica uma avaliação formativa.
Então, a gente vai entender alguns conceitos desse tipo de avaliação e tentar entender se realmente a gente pode, se ela é uma avaliação formativa ou se ela caracteriza um outro tipo de avaliação, tá? Então, para a gente começar o nosso debate, acolhimento, isso é um debate acolhimento, a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou abrir o meu Jamboard, que está um pouquinho diferente. Eu vou lembrar vocês que a avaliação formativa ela tem 4 características. E esses 4 aspectos, eles precisam estar presentes na rubrica para que a gente realmente possa considerar essa rubrica uma avaliação formativa. Eu tenho um Jamboard aqui e eu vou pedir, já que tem gente aí de mãozinhas levantadas, eu vou pedir para a Dani levantar para mim, deixa eu só compartilhar o meu Jamboard com vocês. Dani, eu queria que você escolhesse aí um dos números que estão aí na nota adesiva. 2, profe. 2. Então, vamos ver juntos aqui qual é uma das características ali da avaliação. A avaliação formativa, quando a gente fala em avaliação formativa, ó, ela precisa ter acompanhamento e monitoramento. Dani, com a rubrica, a gente consegue esse acompanhamento e monitoramento? Já que você escolheu o 2. Acho que sim, porque a rubrica, ela localiza aquilo que a gente quer, que a gente espera com aquela atividade, não é? Ela é uma forma de estar organizando objetivos. Então, o aluno precisa alcançar determinada... como que eu posso falar? Determinado critério. Isso. Então, aí pela rubrica você consegue analisar se o aluno atingiu, se foi satisfatório o que ele fez, se ele está naquela meia boca ou se ainda precisa trabalhar mais daquele conceito. Então, com certeza, dá para acompanhar e monitorar, sim. A partir da rubrica, a gente consegue planejar muito melhor depois a sequência da atividade, né? Sim, então agora eu vou pedir uma outra participante aí. Vamos lá, Gislaine. Escolha um número. O 3. Vamos lá, o 3. Deixa eu excluir aqui o meu 3. Opa, excluir aqui, ó. 3. Oportunidades para melhoria. A avaliação formativa, ela dá oportunidades para melhoria. A rubrica dá essa oportunidade na produção textual? Sim, como nós temos ali, né, conceitos, né, e através desses conceitos as quais os alunos não atingiram, então, no ponto que ele não está conseguindo desenvolver, a partir dali eu consigo orientá-lo melhor, até para que ele entenda. Isto mesmo, vocês estão, ó, supimpa na avaliação formativa. Agora, mais um, tá? Vamos lá, Andréia. 1 ou 4? Vou passar para a gente ir mais rapidinho, tá? Talvez a Andréia tem dias que ela tá com um probleminha ali no som. Edivalda, 1 ou 4? 4. Vamos lá, então. 4. Devolutiva. A avaliação formativa, ela te dá a oportunidade de você dar uma devolutiva, um feedback ali para o aluno, para que ele possa melhorar o que ele está mais pendente, né? Ou que ele não alcançou tanto. Na rubrica da produção textual, você consegue dar essa devolutiva? Sim, através da rubrica, a gente consegue, sim, dar essa devolutiva para ele. Às vezes, assim, igual a minha turma, que é o Fundamental 2, tem aluno que fala, mas a professora devolveu. Para devolver, vamos dar uma melhorada nesse texto, sim. Mas é através da rubrica. Ok. E agora sobrou um, vamos abrir um. Deixa eu ver quem vai me responder. Vou pedir para o Tatiane. Você consegue me responder, Tati? Vamos lá. Acabei de chegar. Nem sei o que tá falando. A gente está falando de avaliação formativa, tá?
E a avaliação formativa diz que a gente tem definição de critérios. Lá na rubrica tem definição de critérios? Tem. Tem, né? Ela respondeu um tem, assim, tem, né, gente? Porque são os critérios que dão vida para a nossa rubrica. É onde a gente, né, é onde a gente quer que o nosso aluno alcance ali, né? São ali respaldados pelos critérios. Então, diante disso, a gente pode dizer que sim, né? Que a correção de produção textual utilizando rubrica é uma avaliação formativa. Então, está dentro dos conceitos que a gente temos estudados, está ali dentro, né, das questões que a BNCC traz muito ali para a gente sobre avaliação formativa, né? Então, agora a gente vai voltar lá para o nosso slide para dar continuidade. Então, esse momento foi realmente para a gente retomar um pouquinho ali, entender um pouquinho mais sobre os conceitos ali da avaliação formativa. A avaliação formativa ou avaliação mediadora, né? Mas a Jussara Hoffmann, ela diz o seguinte, que a postura mediadora do professor é que pode fazer toda a diferença em uma avaliação formativa. Então, a avaliação formativa, ela só vai alcançar e ter êxito se nós tivermos ali um professor mediador que trace, né, ali com os nossos alunos, como que se diz, uma relação de devolutivas, de feedback, de acompanhamento. Então, a gente precisa dessas novas visões para que a gente consiga realmente trabalhar a avaliação formativa. E quando a gente fala em alguns critérios, né, a gente sabe que a essência da concepção formativa está no envolvimento, né, do professor e do aluno, né? Vamos dizer assim, nesse dialogismo ali do professor com o aluno, né? Então, precisa disso, precisa dessa troca, precisa desse acompanhamento, precisa do comprometimento, né, tanto do aluno quanto do professor, para que vá, então, entendendo todos esses progressos. Eu nem vou ler todas as vantagens do uso da rúbrica, porque ela só vai deixar claro isso, né, que quando você está fazendo essa função de correção de rúbrica, você está dando todo esse respaldo que é de um professor mediador para o teu aluno que está lá na ponta, então, vice-versa, o aluno está sendo monitorado, ele está tendo oportunidades para melhorar, e aí você faz acontecer esse processo junto, né? Que nem a Edvalda falou, a professora devolveu? Devolveu sim, devolveu para você melhorar, né? Então, é claro que a gente não vai devolver também sem dizer para o aluno onde ele precisa melhorar. A gente tem que dizer, tem que dar todo esse monitoramento ali. E os critérios, o que é que faz, né? Como é que a gente faz critério na rubrica? Os critérios são importantes, então eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já fez uma rubrica? Levanta, dá um joinha, pode dar um joinha ali com o Emotion. Quem já construiu uma rubrica de avaliação? Para qualquer coisa, não precisa ser só produção textual, tá? Pode ser para um trabalho de apresentação, quem construiu. Muito bem. Luciane, Andréia, a Margarete, a Tati, o Gilberto, enfim. Quando vocês construíram, vocês prestaram atenção na relação que a rubrica tem nesse tipo de avaliação? Quem prestou atenção, dá outro joinha agora. Ou não? Josi colocou que sim. Muito bem. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa avaliação por rubrica, a parte mais importante da rubrica são os critérios. Porque os critérios é aquele que define o que é que o meu aluno deve alcançar. O que é que eu estou avaliando? O meu objetivo de aprendizagem está ali exposto pelos critérios. Então, assim,
Para quem já construiu rubrica, sabe falar que os critérios é a parte mais difícil e mais trabalhosa de uma rubrica. E se você não souber desenvolver o critério certo, de acordo com o objetivo de aprendizagem que você tem, de acordo com aquilo que você quer que o teu aluno desenvolva, talvez a tua rubrica não seja tão eficiente assim. Então, uma das coisas mais difíceis na construção da rubrica é a elaboração do critério. O critério é aquela que vai fazer vai dizer para o aluno se ele foi capaz ou não de fazer algo, ou de desenvolver algo, né? Então, principalmente quando a gente pensa em produção textual, são os critérios que vai dizer se o aluno conseguiu construir um texto narrativo, ou se ele construiu argumentar num texto argumentativo, ou se ele conseguiu usar de forma coerente, coesa, a língua, né, ali na forma padrão, em um texto opinativo. Então, assim, a rubrica é que vai fazer tudo isso. É por isso que às vezes é tão difícil e às vezes a gente se depara com rubrica com vários critérios para a gente poder corrigir, que a gente até fica meio perdido. Nossa, quanto critério? Por que tem tanta coisa assim para eu avaliar? Mas por quê? Porque a rubrica, ela está trazendo para você, dentro daqueles descritores lá do critério, o que é para você prestar atenção. É porque se você conseguir evidenciar aqueles descritores, significa que o teu aluno alcançou. Se você não consegue evidenciar, significa que o teu aluno está precisando melhorar naquele ponto. Então, é por isso que a rubrica, às vezes, parece ser tão complexa, mas, na realidade, ela está sendo mais detalhada possível para nós, professores, para que a gente consiga entender qual é o real aprendizado do nosso aluno, tá? Então, olha só. O que é que a gente precisa considerar quando a gente cria uma rubrica? Ou um critério. Para a gente criar um critério, a gente precisa ver se ele está adequado, se ele realmente tem importância, se ele é relevante daquilo que se espera do aluno, né? Olha, o que eu preciso saber que o aluno saiba? Qual é o objetivo a partir desse critério? O objetivo é a correção da ortografia, beleza. Então, eu vou ter um critério relacionado à ortografia. Não, o meu objetivo é saber se ele consegue identificar no texto narrativo o tempo, o espaço, né? E se ele sabe colocar ali os personagens. Então, eu tenho que ter um critério referente a isso, tá? Tem que ter clareza, ela tem que ser clara, então a linguagem disso tem que ser clara, principalmente quando você vai passar a rubrica para o aluno. Ela tem que ser observável, algo que eu consigo observar, que eu consigo encontrar ali o nível em que o aluno está. Se é um nível satisfatório, um nível intermediário, ou um nível que ainda precise melhorar, tá? Ela tem uma independência, ou seja, cada critério só vai ser referente a um determinado aspecto da aprendizagem. Se é o critério da ortografia, da ortografia. Se é da estrutura, da estrutura. Se é da parte discursiva, e assim por diante. Se é do tema, é do tema. Então, cada critério ele tem uma independência entre si. Ele tem que ter uma completude, ou seja, no geral, ali no seu conjunto, ele tem que descrever as aprendizagens que foram mais importantes durante o processo, tá? Durante a avaliação. E ele deve permitir descrever os níveis de desempenho. Então, para cada critério, eu preciso dar um nível de desempenho, né? Que a gente atribui esse nível através do quê? Através ou de só um título ou de nota, né? O nível 10, o nível 5, o nível 2. Então, a gente entende aí, né, nessa gradação, que se o aluno está, em qual nível ele está, e o que é que ele precise melhorar. Opa, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ai, saí sem querer, gente, peraí. Cliquei na setinha errada. Vocês acham que não acontece, né? Deixa eu só me achar aqui agora,
porque eu tenho uma tonelada aqui, ó, dos últimos slides que eu estava aqui corrigindo, tá? Tem que passar rapidinho aqui e já volto lá. Aqui. Bom, então, assim, mais do que saber, né, mais do que a gente saber ali, elaborar a rubrica, deixar os critérios bem claros, né, o professor, ele precisa conhecer profundamente a rubrica com a qual ele está trabalhando. Então, no nosso exemplo, nós não produzimos as rubricas da plataforma, mas, porém, em contrapartida, nós precisamos conhecê-las. Por quê? Porque através dos critérios que estão colocados lá naquela rubrica, como eu já disse, é por ali que nós buscamos as evidências lá no texto do aluno, e é por essas evidências que a gente identifica qual é o nível e qual é a pontuação referente ali do nosso aluno, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente tem ali, ó, as rubricas da plataforma Redação Paraná, elas são divididas em 4 eixos. Ele trabalha com adequação de gênero, que se subdivide em 2, né? Que é a discursiva e a linguística, a marca de autoria, as convenções da escrita e o tema. Então, a gente tem 4 eixos. O eixo que a gente deve observar com maior detalhe é o eixo das características discursivas. Então, quando nós vamos ali para a questão discursiva, que a gente vai fazer a nossa análise, é o eixo que mais é importante que se preste atenção na hora da correção. Então, olha o tema, ele vai estar sempre relacionado com a proposta. A adequação linguística, marcas de autoria e convenção da escrita terão sempre as mesmas descrições para os critérios, tá? A adequação discursiva traz os critérios relacionados ao gênero, mesmo o gênero estando dentro da tipologia textual da esfera argumentativa, narrativa ou informativa. Cada um tem a sua especificidade. Então, observe bem. Agora, quando a gente vai para algumas das características que é ali, ó, a gente precisa muito prestar atenção em qual é o gênero que foi solicitado. Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão das correções ali. Deixa eu só voltar, que eu já estou colocando coisas mais à frente. Vocês já sabem, vou colocar aí para vocês também, se alguém quiser acompanhar. Lá na Escola Digital, nós temos todas as rubricas da plataforma, tá? Vou colocar para vocês o link aí. Prontinho. E vou compartilhar aqui com vocês. Então, percebam, aqui na plataforma, eu tenho todas as rubricas, tá? Se eu pegar a rubrica do artigo de opinião, e depois eu descer um pouquinho e pegar a rubrica da dissertação, eu vou ver que naquela parte do discursivo, elas não são tão semelhantes assim. Elas são bem diferentes, porque elas dizem respeito ao aspecto ali em particular de cada gênero. Então, por exemplo, se eu pego um conto e pego uma crônica, mesma coisa. Uma notícia e uma reportagem, mesma coisa. Então, elas mudam muito essa questão da parte discursiva da rubrica, tá? Só aqui, mais lembrando vocês que nós temos todos esses aqui. Então, agora a gente vai fazer um em ação, que é todo mundo junto hoje, ninguém vai para a sala. Esse em ação vai ser a gente aqui, todo mundo junto, tá? Então, vamos lá. Esse em ação, a gente vai analisar algumas rubricas, a parte discursiva delas, claro. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho
uma rubrica da parte de adequação discursiva da crônica e tenho uma rubrica com a parte de adequação discursiva do conto. A impressão que a gente tem quando a gente não olha a rubrica muito em seus detalhes, bom, crônica, conto, é basicamente a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Eu vou pedir para um de vocês, vamos ver quem eu vou pedir agora, já pedi para Edivalda, vamos lá, eu vou pedir para Silvana agora. Silvana, fala para mim, o que é que você vê de diferente? Uma diferença só, eu quero que você me cita, entre a adequação discursiva da crônica e a adequação discursiva do conto. Bom, a crônica, ela traz detalhe do cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Deixa eu até ver aqui, que eu acho que tem uma parte aqui que fala, então. Deixa eu ver nesses. Ó, aqui, gente, são os descritores, tá? Que a gente tem que enxergar na redação do aluno, tá? Então, olha aqui. O texto apresenta os estágios composicionais, tal. O texto aborda aspectos ficcionais. Esse aqui é do conto, né? A crônica é os aspectos do cotidiano. Exatamente. Então, olha só como que é contraditório. O texto aborda aspectos da realidade e lá no conto o texto aborda aspectos ficcionais. Então, é uma diferença bem fácil de identificar entre esses dois, né? Elaine, fala para mim mais uma diferença entre a adequação discursiva da crônica e do conto. Nossa, eu estou falando com o microfone fechado. Espera um pouquinho, que eu não estou achando nenhum aqui. Espera um pouquinho. Ali o conflito inicial, né? Onde que tá? Aqui, eu estou mostrando na minha tela. Fala para mim, 1, 2, 3, 4. No conto, 1, 2, 3, 4. No quarto. Aqui. Quarto conto, isso. Então, traz algum conflito inicial para gerar a narrativa? E lá na crônica é detalhe do cotidiano, né? É isso? Exato. Ou seja, se a gente for analisar, aqui na crônica ele fala assim, que traz algum detalhe do cotidiano a partir de uma perspectiva pessoal ou inusitada do autor. Então, não é um conflito para gerar a narrativa. Então, vocês perceberam ali as diferenças, né? Vamos mais uma diferença? Alguém queria falar, que já observou aí? Quem observou pode abrir o microfone e falar. Pode falar, Alcione. Da crônica, prof, tem que a forma de dizer do autor é construída como alguém que comenta algo que chamou a atenção, que fez pensar. Enquanto no conto, é como alguém que conta a história que observa ou na qual está inserido. Exato, né? Ele coloca assim, que a narrativa é constituída de modo a deixar claro que o tipo do narrador, né? Seja, ou ele está contando algo que viu, ou ele está sendo inserido. E lá na crônica, não. É uma perspectiva pessoal, é bem subjetiva daquela pessoa que está contando ali a história, né? Se a gente for analisar, tem mais diferenças. É que a gente não vai conseguir fazer aqui todas as diferenças uma a uma, né, para este momento hoje. Mas é bem bacana a gente pensar. Aqui embaixo também coloca assim, ó, as ideias e conteúdos apresentados contribuem para construir o tipo de crônica escolhido, ó, política, cultural, esportiva e poética. Então, quer dizer que, de repente, a ideia que eu tenho ali na produção também mostra uma diferença em relação ao conto. Pode falar, Dani. Professora, eu só ia pedir se tem como deixar um pouquinho maior, porque eu tô com um pouco de dificuldade para ler.
Deixa eu ver se eu consigo. Aumentou? Sim, ficou ótimo agora, obrigada. Ah, de nada. Eles podem pedir, tá? De repente, se eu conseguir aqui, melhora para vocês. Deixa eu ver. Ó, o conto fala muito de tempo e de espaço, né? Lá na crônica, a gente já não tem essa situação de estar cobrando esse tempo e esse espaço, até porque se ele vai fazer uma crônica ali com uma pegada mais crítica, né? A gente já não percebe muito isso, a gente já percebe mais uma crítica mesmo ali do autor. A crônica poética também, a gente vai perceber uma subjetividade, um eu lírico ali falando. Então, tem muita diferença em relação ao que é o conto e ao que é a crônica. Vamos para outra, então? Agora a gente vai fazer o mesmo artigo de opinião. Vamos lá. Agora eu vou pedir para a Maria olhar um pouquinho o artigo de opinião e o texto dissertativo e dizer para a gente qual é a diferença que você está vendo aí nesses dois gêneros. Vão observando, tá? Que daí eu já abro para vocês irem falando quais são as diferenças. Eu pedi para Maria, né? Viu uma diferença, Maria? Bom, eu percebi aqui que no argumentativo, é o artigo de opinião, ele argumenta, deixa eu ver, utilizando dados e informações pertinentes e diversificadas para dar sua opinião, contribuindo para o debate, né? E no dissertativo, ele utiliza estratégias expositivas para apresentar informações. Não, acho que eu confundi aqui, perdão. Acho que eu estou repetindo. É que tem nos dois, né? Essa questão aí. Ele tem nos dois, agora que eu percebi. Só que além da argumentação, ainda o texto dissertativo, ele ainda expõe, né? Ele traz a questão expositiva também do tema, né? No artigo de opinião, não, a gente trabalha mais com a argumentação. E no dissertativo, você precisa ainda fazer uma exposição ali das informações. Das informações, né? Tem mais? Viram mais alguma diferença? O pessoal do ensino médio que trabalha com texto dissertativo, o pessoal do 9º ano que trabalha com artigo de opinião. Pode falar, Tati. Não sei se está certo. Eu vi ali no artigo de opinião, aquele terceiro item ali, o autor se posiciona claramente em relação à questão apresentada. E lá no dissertativo, o autor expõe informações sobre o assunto com o intuito de informar o leitor e situá-lo diante do tema debatido. Então, no artigo de opinião, o autor, ele se posiciona, ele expõe o seu ponto de vista, enquanto o dissertativo, ele expõe informações e não só
né, o seu ponto de vista. Ele situa o leitor, né? Ele vai falar para o ator assim, olha, nós estamos falando de racismo estrutural. Então, o racismo estrutural é isso, ele já faz aquela exposição de informação, como a gente falou agora há pouco, né? E lá no artigo de opinião, não. Já começa claramente com a opinião do autor, né? Ele já demarca a sua tese. E, gente, tem uma outra diferença que é grande. Vocês viram ali? Não vou falar. Mais alguém encontrou diferenças ali? Sim ou não? Eu percebi Bom, deixa eu ver. Pode falar. Que no dissertativo ele expõe informações sobre o assunto com o intuito de informar o leitor e situá-lo diante do tema debatido. E no artigo de opinião, ele fala como alguém ali, ele está expondo a sua opinião. Isso, é mais a opinião do autor que está em jogo do que a própria temática, né? E no dissertativo, não, tem que estar dentro do tema. Uma outra questão, se vocês forem olhar, o primeiro item ali, o primeiro descritor, lá no artigo de opinião fala assim, ó, o texto apresenta os estágios composicionais, título, contextualização ou apresentação da questão discutida, tomada de posição quanto à questão, a argumentação que sustenta a posição assumida, conclusão com reforço do posicionamento defendido. Lá no dissertativo diz só assim, ó, o texto apresenta os estágios composicionais típicos, introdução, que é a tese, desenvolvimento e conclusão. O que acontece aqui? Quando a gente vai e ensina para o aluno, olha, a tese está no primeiro parágrafo, no máximo no segundo, se o texto for de um tamanho mais longo. Isso é muito presente, tese no primeiro parágrafo, em texto dissertativo argumentativo, porque a composição dele é típica, então vai estar. No artigo de opinião, não. A tese do cara pode estar lá na conclusão, no meio do texto, no 7º parágrafo, e aí é onde, às vezes, os nossos alunos se perdem e não conseguem localizar a tese. E é o que eu falo para eles, leia todo o texto e tira uma conclusão, o que é que o autor falou e o que é que ele está, de fato, defendendo. Depois você procura um dos parágrafos que se aproxima mais com essa defesa, com essa opinião, para você identificar a ideia principal. Por quê? No dissertativo, é no primeiro parágrafo, mas no argumentativo, não. Eu não preciso ter tese no primeiro parágrafo. Ela pode estar no primeiro parágrafo, como ela pode estar em qualquer outra parte ali do texto. Então, ela é bem mais flexível, tá? Eu, às vezes, não concordo muito com essa ordem que a gente tem. No 9º ano, a gente está trabalhando tanto artigo de opinião, e depois lá no ensino médio, dissertativo e argumentativo. Eu acho que a gente deveria trabalhar primeiro o dissertativo, argumentativo, e depois o artigo de opinião. Porque quando ele entende essa estrutura mais típica, aí sim ele pode ir para uma estrutura que é mais flexível. Então, se a gente for procurar, a gente tem várias mudanças ali dentro desta parte discursiva do nosso texto. E agora a gente vai para a última, a gente encerrar aqui o nosso Em Ação, que é a nossa rubrica de reportagem e a nossa rubrica de notícia. Então, vamos lá, eu vou pedir para o Gilberto agora olhar um pouquinho as duas rubricas e apontar a diferença da rubrica da notícia com a rubrica da reportagem. Tinha que ser eu, né, gente? A uma hora eu tenho que chamar vocês. Sempre chamo, né, Gilberto? Segundo item ali. Pode ler, Gilberto. O parágrafo inicial traz um resumo do que será exposto. E na notícia, se lhe apresenta uma linguagem interlocutiva que chama a atenção do leitor para os fatos. Percebam ali a diferença, né? O parágrafo inicial, se a gente for lá na notícia ainda, que aqui não está, mas o primeiro parágrafo é a lead, não é? Basicamente, a notícia. E lá na reportagem, não, olha, na reportagem é um resumo
do que será exposto. Então, é algo um pouco mais completo, né? Tanto que as reportagens, elas podem ter 2, 3, 4 páginas, né? E hoje as reportagens, elas também são bastante opinativas. Então, elas também usam uma pegada argumentativa ali para o meio, que o repórter vai colocando um pouquinho das suas opiniões, ou no final da reportagem, ou em alguns momentos, talvez não tão claro como um artigo de opinião, mas que ele vai mesclando com aquilo que ele está mostrando sobre o assunto, né? Quem mais? Quem mais achou mais alguma diferença? Josiane, achou alguma diferença? Josimile. Tenho 2 Josi. Eu ia pedir qual. Eu acho que até estranhei ali, porque ele fala de impessoalidade e pessoalidade, mas é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Que a notícia tem que ficar muito nessa questão da impessoalidade. Então, isso é um item de rubrica que a gente tem que considerar muito. E a questão de a importância para o público, mas ficar só no fato. Deixa eu ver se eu consigo achar o item ali, ó. Né? Que essa ideia, assim, é o fato, claro, objetivo, sintético e ponto. E na reportagem já pede se está trabalhando mais, essa interlocução está envolvendo e parará. Então, é porque abre mais. E uma coisa bem importante, que eu acho que não está na notícia, é a questão das aspas, para identificar falas. Mas na notícia também pode ter, né? Sim. Bom, mais algum? Vocês encontraram mais alguma diferença? Muito bem explicadinho ali a Josi. Deixa eu ver quem não falou ainda, hein? A outra Josi, o Nilson, a Andréia, Maria... Não, uma Maria falou. Paulo... Ali no último item que a Josi comentou anteriormente, né, que ele fala dos trechos das falas, entre aspas, na notícia está ali no finalzinho, né? É o último item, isso? O relato dos fatos foi construído linearmente apresentando o que aconteceu? É esse? Não, é o último, agora mudou. Uhum. Os 2 ali. Ah, sim, das intenções do autor, impessoalidade e pessoalidade, né? E a questão, acho que da reportagem é a questão da riqueza maior de detalhes mesmo, né? Sim. Ele é, né, muito mais detalhe mesmo, mais comentado. A notícia, ela é extremamente objetiva, né? Ela tem o caráter realmente de informar objetivamente, e a reportagem, ela abre mais, ela detalha muito mais, né? Tem um detalhamento maior. Isso, até porque a notícia, ela tem que ser algo rápido, que é algo que aconteceu ali naquele momento. Você explica, mas não explica muito, né? Aí, quando você explica melhor o assunto, aí já se torna uma reportagem. É complicado, às vezes o aluno não entende, ele acha que é a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa. Eu até achei legal ali, ó, que no 4º item da reportagem tá assim, ó. O texto foi escrito de forma clara, objetiva e dinâmica. E lá na notícia, é o 3º, ele coloca assim, ó, o texto foi escrito de forma clara e objetiva. Só para ali a gente percebe o quanto a notícia já é mais abreviada, né? É clara e objetiva, é aquilo ali, pronto, e acabou. Não precisa ficar fazendo, né, floreando tanto, ou colocando tanta coisa ali no meio, né? A questão do detalhe que vocês falaram. Bom, eu acho que tem mais algumas coisas, mas a gente tem que olhar item por item, que é bem bacana fazer, mas hoje a gente não vai conseguir fazer tudo isso. Bom, pessoal, eu agradeço a cada um de vocês que participou aqui hoje com a gente desse momento. E é isso, eu convido vocês para vocês começarem isso ali na escola, quem não começou e quem já faz, aprimorar o uso dessas rubricas.
Conhecer as nossas rubricas lá no Escola Digital, imprime. Se eu não consigo fazer todas essas observações no texto do meu aluno, escolha, elenca ali um daqueles descritores para você estar fazendo a correção inicial, devolva para o aluno, orienta, né? E olha ali. Então, assim, realmente corrigir as nossas redações fazendo uso da rubrica e não só de uma forma como se a gente estivesse distribuindo as notas, né? Pego a nota, vou lá e distribuo 5 aqui, 8 ali, 7 ali, para poder dar o meu montante final. Então, fica esse convite para vocês de estarem sempre usando as rubricas. Lá no material que fica no Class, vocês podem se aprofundar melhor sobre elas, tá? Então, daí vocês têm um tempo maior de estudo e pode conhecer um pouquinho mais da rubrica nessa questão da perspectiva formativa. Muito bem, agora nós vamos para os nossos momentos, que é o momento do relato, da nossa apresentação. Então, olha só, compartilhando os relatos de implementação. Então, chegou agora o momento de nós apresentarmos os relatos da nossa experiência dentro do grupo de estudo. Como eu disse, bem no iniciozinho da aula, acho que nem estava gravando ainda, porque era antes das 18h10, eu já corrigi todos os diários, já coloquei os feedbacks, mas eu não devolvi ainda, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, porque alguns de vocês esqueceram de preencher os formulários de autoavaliação. Então, hoje eu vou dar a última oportunidade para o formulário de autoavaliação, tá? Preenchendo certinho lá e respondendo, eu já faço fechamento e devolvo para vocês. E as nossas implementações, na sexta-feira, vou falar uma coisa para vocês. O meu celular quebrou, o pessoal que trabalha comigo sabe que eu tenho celular. E eu consegui monitorar ainda quem estava, quem tinha entregue e quem não tinha entregue pelo computador, porque estava ativo o meu WhatsApp ainda. Depois, eu acho que, eu não sei, acabou a bateria do meu celular, não sei o que aconteceu, ou ficou muito tempo ele desconectado porque acabou a bateria, saiu do meu computador, saiu de todos os lugares que eu tinha o WhatsApp ativo, e eu não consegui mais me comunicar com vocês, tá? Então, estou voltando aí hoje, mas o meu celular não ficou bom, ele volta para assistência amanhã, tá dando um monte de travamento aqui, mas eu já consegui ativar de novo as contas, então eu acho que dá para conversar ali no particular, se aconteceu alguma coisa, principalmente, gente, os links que vocês colocaram na implementação e que eu não consegui ver o material porque o link está fechado, vocês deixaram lá sem acesso, tem que deixar pelo menos aberto para CED como leitor, tá? Pelo menos para a gente conseguir visualizar os links dos vídeos, das fotos, dos documentos, né? Das produções que às vezes vocês tiraram ali, tá bom? Então, hoje, agora nós vamos fazer o nosso compartilhamento. Hoje a gente tem 7 pessoas que colocou o nome. Como eu tenho algumas coisas ainda no final da reunião, se não der tempo, quem ficar lá para o finzinho, eu vou jogar para a semana que vem, tá? Para a gente não comprometer aí a apresentação de vocês. 5 minutinhos cada um de vocês vão ter para a apresentação. E tem uma novidade, que eu vou até colocar o link para vocês. Deixa eu já pegar o link aqui. Que é o Padlet. Lembra que nas outras jornadas, Opa, deixa eu ver aqui. Enquanto a pessoa fosse apresentando, a gente jogando ali no chat, às vezes perguntas, às vezes elogios. O que acontece? A pessoa que está apresentando, às vezes fica meio assim, nossa, estão escrevendo ali, e ela não consegue visualizar. Então, por isso, a gente vai fazer todos esses comentários no Padlet. Se você quer dar um elogio, quer fazer um comentário sobre a implementação do colega, você vai acessar o Padlet, vou colocar o Padlet para vocês. Vocês vão acessar o Padlet. Vai lá embaixo do nome do colega, por exemplo, ali, ó. Vou começar aqui no Paulo.
Tá vendo que tem um sinalzinho de mais aqui? Clica no sinalzinho de mais, tá? E aí você pode digitar aquilo que você quer ali para o colega, colocar uma imagem, palminhas, um emoji, tudo ali para o colega. E o Paulo também, depois vai contribuir ali, tá, Paulo? Ele vai entrar e ele vai fazer um resumo bem rápido e colocar uma imagem, que pode ser até uma imagem da própria implementação dele, para ficar registrado ali. No final, a gente vai fazer um PDF aí com todas essas implementações e com todos os comentários de vocês, tá? Então, um tempinho para eu explicar isso para vocês. Deixa eu fechar aqui, porque eu não vou escrever. Mas, ó, é só digitar o assunto. Vocês podem colocar o nome, se alguém entrou sem fazer o login, lá no assunto pode colocar o nome. E depois, aqui embaixo, você pode comentar aquilo que você queria comentar e clique em publicar aqui em cima. Feito isso, a tua mensagem já foi ali para o colega. Então, deixa eu só sair aqui, excluir o rascunho. Aí, percebam, eu estou em ordem de apresentação. Tá? O Paulo, depois é a Alcione, depois é a Silvana, a Gislaine, a Maria Eduarda. Tem mais gente aqui no finalzinho, ó. A Daniele e a Neuza, tá bom? E a semana que vem vai aparecer a ordem dos outros que vão apresentar. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo Paulo. Eu vou apresentar as evidências. Então, Oi, prof. Oi, peraí, Paulo. Eu vou deixar ele falando e depois eu coloco as evidências ali do material dele, tá bom? Só para fazer o teste aqui do microfone, porque eu estou pelo celular agora. Tá funcionando agora, Paulo. Eu tô vendo pelo computador e tá pelo celular ao mesmo tempo. Prof, será que eu poderia pedir para começar pelo vídeo? Porque daí eu também não fico sendo muito repetitivo? Pode. Porque no vídeo eu fiz as perguntas para as crianças, daí em cima das respostas e das questões eu faço o restante da apresentação, porque senão eu acabo falando alguma coisa que já está no vídeo, né? Tá, Paulo. Você é aquele vídeo que está lá no slide, né? Tem 2 vídeos, não sei se a prof conseguiu ver do último ali, são 2 vídeos bem curtos, né? Aham. Se caso se dê para compartilhar os 2. Que daí depois eu finalizo de maneira bem breve. Meu, Paulo, só tem 2 links aparecendo aqui para mim. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Peraí. Ah, mas é que depois você alterou, né? Isso, eu alterei depois, eu coloquei o terceiro. Peraí só um pouquinho. Então, peraí, só pegar, que daí a gente já inicia e já vai ficar tudo no mesmo slide ali. Tá bom. É que você arrumou o link, porque estava fechado. Peraí só um minuto. Peraí um pouquinho. Eu só vou pegar lá e jogar nesse outro Paulo, que eu preciso. Aqui. Eu vou apresentar para vocês, vou colocar aí já a apresentação do Paulo, tá? Paulo, então, esses 2 vídeos aqui, eu passo ou só esse último? Vou soltar o último primeiro. Espera aí um pouquinho. Deixa eu voltar. De novo. Vocês estão ouvindo?
Eu não estou ouvindo e nem vendo, prof. Tá só Não? a tela, tá só uma tela Peraí. escrito evidências. Peraí. É bem criativa a ideia que eles fizeram. Eu vi até o filme na Netflix. É bem legal o negócio que ela viaja o mundo inteiro, assim. É bem legal. Qual é seu nome? Cauê, De qual escola você participa? Juscelino Kubitschek de Oliveira, E para qual disciplina que você fez a leitura? Redação Paraná. E qual o nome do livro? Entregas expressas de Kiki. O que você achou do livro? Você gostou ou não gostou? Eu gostei muito porque é bem criativa a ideia que eles fizeram. Eu vi até o filme na Netflix. É bem legal o negócio que ela viaja o mundo inteiro, assim. É bem legal. E você leu através do livro físico ou da plataforma? Da plataforma. Do Leia Paraná, né? E o que você acha da plataforma Leia Paraná? Bem legal, assim. Você acha que ler assim através da plataforma é tão interessante quanto ler no livro físico? Sim, porque quem não tem dinheiro para comprar o livro, pode ir lá na plataforma e ler. E com relação ao que você fez, você leu o livro e aí o que foi solicitado que você fizesse depois da leitura? Um poema sobre a entrega expressa. E você gostou de fazer o poema? Sim, foi bem legal. Então está bem, eu agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Que bonitinho. Aí, se a prof puder já mostrar o poema, no caso. Isso, então ali, né, só para agora, enquanto está aparecendo o poema para vocês, eu de uma maneira breve vou apresentar, né. A proposta, ela iniciou com a leitura do livro Serviço Expresso da Kiki. Esse livro me chamou a atenção para trabalhar com eles porque é uma obra do estúdio Ghibli, fala-se Ghibli, né, em japonês, mas eu gosto muito desse estúdio. Ele tem lá o Pônio, a Princesa Mononoke, a Viagem de Chihiro, dentre tantos, né, o Castelo Animado, o Cemitério de Vagalumes. Ele é de um grande diretor, o Hayao Miyazaki, e tem uma obra que eu usei como animação, uma parte de introduzir todo o contexto do livro para os alunos, né? Que é uma animação do YouTube que apresenta, o nome do vídeo é A Importância do Vazio, que ele mostra como que a obra do Hayao Miyazaki ela não precisa de grandes barulhos, de grandes estardalhaços para chamar a atenção das crianças, né? Mostra que às vezes a mensagem ela é passada pelo silêncio. Então, um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos que eu passei para os alunos, e aí depois nós fomos fazer a leitura na plataforma Leia Paraná. No caso, dentro da plataforma, eu até relatei isso, foram poucas as crianças que leram, né? Esse aluno, ele é uma exceção à regra, tá? Depois eu já pontuei até a minha opinião sobre a plataforma em si, mas não vem ao caso. Mas é uma pena que poucos alunos fizeram realmente a leitura. O que motivou eles a fazer a quantidade de poesia que eles entregaram é que realmente a Netflix tem o filme, e aí eles assistiram ao filme e fizeram essa produção da poesia. Eu também já havia trabalhado poesia com os alunos no primeiro trimestre, né, que estava ali no conteúdo, então ficou mais fácil para trabalhar com eles, explicar, e poesia também é um gênero que é bem trabalhado já desde o ensino fundamental 1 ali, né. Foi uma experiência bem satisfatória com relação às produções entregues. A criatividade deles me surpreendeu de uma maneira assim que eu não esperava. Eu achei que eles iam entregar muita coisa em prosa, e eles entregaram o verso que para mim já é o verso com rima, né? Então se pegar ali o primeiro estrofe, prof, que eu acho que é mais redondinha, né? Que diz ali: nas noites escuras, voando pelo ar, Kiki, a bruxinha, vem nos encantar. Com sua vassoura e seu riso alegre, ela espalha magia por onde quer que esteja. Então, assim, tem alguns que lembravam muito até a literatura de cordel, né, que narra através da rima. Foi uma experiência bem satisfatória. Eu não sei se tem mais algum questionamento, prof, que eu tenho que compartilhar. Geise, teu microfone está fechado. Eu fechei porque o som do vídeo estava muito baixinho e acabei esquecendo de abrir.
Eu acho que é isso. A gente deu um tempinho curto para vocês também, de 5 minutos, e o teu já está no limite. Paulo, muito obrigada, tá? Muito bacana o trabalho. Eu não vou fazer muito comentário, porque senão não dá tempo e a gente tem ainda os outros colegas aí para poder compartilhar, tá? Então, eu vou continuar aqui. Eu só vou agora sair aqui do álbum e ir lá para. Opa! Ai, eu tô indo já. Eu tô indo nas evidências já, Alcione. Esse é meu, prof. Esse é Boa o teu? noite, pessoal. Volta um pouquinho, prof, faz Vou favor. voltar. Peraí. Tá, Aqui. então, o meu trabalho foi desenvolvido com o 9º ano. A gente, no grupo, tinha feito uns combinados, algumas coisas eu cumpri dos combinados, outra na hora eu fui adaptando conforme a necessidade. Assim, foi uma experiência bem diferente. Pelo relato dos alunos ali, vocês vão perceber o quanto eles gostaram, né? Essa turma do 9º ano foi uma das turmas que eu mais consegui acessos no Leia Paraná, então eles realmente leram os livros. A gente começou a atividade de uma forma diferente, como eu já falei, do que tínhamos proposto no grupo. Eu pedi para que eles se organizassem em grupos, pela quantidade de alunos da sala, né, a quantidade de grupos. Aí eu selecionei dos livros do Leia Paraná alguns títulos e sorteei um título para cada grupo. E em separado eu propus para cada grupo que eles, a partir da leitura da sinopse que a gente fez naquele momento, fizessem o momento do personagem. Então, na aula seguinte, eles teriam que se caracterizar. Esse é um dos grupos, o grupo que mais participou. Eles fizeram a caracterização somente no rosto, enquanto alguns, né, vieram vestidos, esses fizeram somente no rosto. Eles ficaram com o livro O Casamento entre o Céu e a Terra. Aí tem o videozinho deles falando um pouquinho do personagem, que cada um representava, e para que os demais ficassem sabendo. Até então, nenhum colega sabia qual livro ou outro grupo tinha pego. Então, eles fizeram esse videozinho. Depois, a gente foi para... O que a gente tinha planejado no grupo era que, a partir, então, desse primeiro levantamento de hipóteses e o momento personagem, a gente faria a leitura e produziria um jogo de tabuleiro. Mas eu propus outra coisa para eles, eu propus a produção de jogos do Wordwall. A gente nunca tinha trabalhado usando essa ferramenta e eles ficaram bem interessados. Cada grupo, então, com a conta de um aluno, acessou e tiveram a oportunidade de escolher o tipo de jogo que eles queriam e produziram a partir daqueles questionamentos, né, os elementos da narrativa, as suas perguntas. Pode mudar, prof. Aí já tem, né, o andamento do jogo, eles tiveram que fazer algumas correções, como sempre, né? As fotos não ficaram assim uma qualidade boa, mas dá para a gente ter noção. E aí depois o jogo pronto, a gente não conseguiu que todos realizassem o jogo com a turma, mas a gente está caminhando ainda, né, nessa implementação. Já trabalhamos muitas aulas e não finalizamos. Depois tem aí o relato de alguns alunos, né, que é sempre bom ser desafiado, porque eu propus para eles como desafio, né, o momento personagem era o desafio 1, a leitura o desafio 2, e a produção do jogo o desafio 3, né, então eles colocaram que é muito bom ser desafiado, pois dessa forma fica mais interessante, que gostaram, né, gostam de atividades diversificadas, a experiência diferente torna o aprendizado mais eficaz, que as atividades propostas foram interessantes desde o primeiro desafio, esperamos por mais atividades assim. Então foi assim bastante gratificante
para a gente, né, ver o resultado desse trabalho. E nesse momento em que eles estavam produzindo os jogos, a gente teve a participação da pedagoga na sala e tem o feedback dela aí, o feedback da observação. Na verdade, ela colocou bastante sobre a questão da gamificação, né? E depois ressaltou um pouquinho do nosso trabalho. Fale, Geise. Que legal. Eu não coloquei o vídeo porque eu sabia que você tinha várias evidências que você tinha colocado e eu fiquei com medo de tomar um pouquinho de tempo, tá? Tudo Mas bem. ficou muito bacana, viu? E deu para a gente ver bem todos os passos. Eu adorei a parte dos jogos ali. Enfim, nós vamos para o Foi bem próximo. legal, prof. A primeira experiência que eu tive com os alunos produzindo assim no Wordwall, e cada grupo selecionou um jogo diferente. Nós começamos numa aula e acabamos perdendo o jogo, depois na outra aula eles tiveram que fazer tudo de novo, novamente, né? Mas foi muito bom, eles gostaram, chamou bastante atenção, e já tem a sugestão, né? Próximo trabalho, repetir, porque eles gostaram e aprenderam. Na primeira parte, no desafio 1, teve dois grupos que não participaram, eles não se caracterizaram, eles não participaram do momento personagem, enquanto os outros, né, fizeram e cumpriram essa etapa, mas na leitura e do jogo, todos eles participaram. Eles gostaram quando os colegas se apresentaram e perceberam que era simples, que eles poderiam ter feito também, e depois as outras etapas eles cumpriram. Eu coloquei depois lá no final, né, que a gente teve que auxiliar alguns alunos em algumas etapas, e é isso. Muito bem, Luciane, parabéns. Agora a gente vai ouvir um pouquinho a Silvana. Eu já vou lá para as evidências. Acho que o meu tem um monte de evidência, né? Pode falar, Silvana. Bom, nós iniciamos o nosso trabalho com a escolha do livro pelos alunos. Uma mãe de um aluno já havia, também professora, havia trabalhado e comentou com a filha e ela gostou. Então, a filha deu a sugestão e todos os alunos acataram, que era entregas expressas de Kiki. Nós começamos com a contação depois, né? Essa aqui é a professora que me acompanha na sala, que eu tenho um aluno autista. Então, ela se vestiu ali de Kiki, né, e fez ali um breve resumo. A turma gostou bastante, ela levou ali um gato preto de verdade, os alunos interagiram, pegaram o gato, e ela fez um breve resumo, então, do livro. Depois que eles fizeram ali, né, essa parte da implementação, da contação da história, aí eles foram ler, né? Aí, após a leitura dos alunos, tiraram fotos ali com o material. Após a leitura, nós montamos, para poder ver a fixação, jogos, né? Então, foi feita a sugestão deles montarem 2 jogos, um no Wordwall, que seria o jogo da roleta. Eu até achei que eles fossem, assim, ter dificuldade, mas não, foi super tranquilo. Montaram o jogo da roleta e também um jogo de tabuleiro. Fizemos aí depois, jogamos na sala, né? A roleta, nós dividimos a turma em 2 grupos. Né? E aí nós fizemos ali a competição dos meninos e as meninas. Selecionei uma aluna para estar ali comandando ali, né? Fazendo sorteio. Então, deixei assim bem para eles mesmo. A roleta também, depois que nós fizemos também a parte do tabuleiro, dividimos em grupos, jogamos, e aí teve premiação, né? Nós premiamos ali os vencedores de cada grupo, então foi premiado ali com um bis, um bombonzinho, só para poder. E aí, o feedback, Geise, tinha do aluno, mas eu acho que eu perdi na hora do depoimento do aluno. E essa aí é o depoimento da diretora, né, que ela acompanhou as aulas, ela foi assistir também, e aí no final ela deu o feedback dela.
Muito legal. Silvana, eu vou voltar um pouquinho, porque eu passei rapidinho, porque os vídeos iam abrir tudo, tá? Mas eu vou voltar um pouquinho, como sobrou tempinho, 2 minutos, a Silvana tem. Eu vou passar um vídeo daquele, ó, aqui as fotos da premiação, tá? É confecção, né? Eles confeccionando os jogos. Isso. E a premiação, né? Olha ali, legal. A turma dessa aqui participou da roleta. E o vencedor de cada grupo desse, aí nós premiamos. Legal. Deixa eu só pôr um videozinho daqueles. Posso colocar um desse aqui? Pode ser, essa é a Meire. Vamos lá. O enredo. Espero que tenha despertado bastante interesse, curiosidade de saber todos os detalhes dessa história. Aí eu queria convidá-los para ler o livro. O livro está na plataforma, disponível para todos. Vocês podem ler o livro, depois nós vamos estar fazendo algumas atividades sobre o livro e vocês vão conhecer muito mais sobre o enredo da história das entregas expressas de quinta. Leram o enredo. E achei assim que a parte de trabalhar depois com as atividades foi fantástico, Geise, né? Ajudou muito eles gravarem depois, né? Compreensão. Foi muito bom, interessante essa parte. Adorei dessas profs contadoras de história que entraram nos personagens. Isso mesmo. Gente, os nossos alunos adoram, né? Quando a gente veste, porque daí a gente acaba sensibilizando eles, dão lá, fazem também. É muito bacana isso daí. Muito legal. Bom, a gente não dá, né? Eu falo que eu não vou comentar, mas eu não aguento. Mas os comentários estarão lá no Padlet. Agora a gente vai para a Gislaine. Obrigada, Silvana. Então, prof, eu tive problema com minhas imagens e vídeos. Eu tive que refazer tudo hoje e não consegui postar. Eu não sei o que aconteceu no celular. A gente tinha feito TikTok, tudo. E hoje eu tive que refazer nos últimos horários e não consegui postar para você. Eu acabei, não sei o que aconteceu ali. As fotos até que está, algumas fotos eu consegui. Mas não foi, eu posso comentar alguma coisa, se você me permitir, próxima eu trago os vídeos refeitos e as fotos. Eu caí ou você... Gislaine, pode contar tudo pra gente, mesmo sem as fotos, conta como que você fez toda tá, aí na próxima eu edito elas de novo e mando para você, tá? Então, como nós combinamos em grupo, foram várias aulas também. No primeiro momento, eu deixei eles escolherem um livro dentro da plataforma que chamasse mais atenção. Então, foram 5 grupos. Kiki foi o mais disputado aí, né? Eles não repetiram os livros, né? Moby Dick, Mulheres Maravilhosas, e dentro disso eles fizeram primeiro a capa do livro, né? Fizeram a leitura pela plataforma mesmo, foi acompanhado, e é uma turma que tem muito interesse, até em torno de 10 alunos já leram todos os livros, já não tem livros para ler. Mas dentro desses aí, eles já tinham alguns lidos, né? E aí a equipe se formou, fizeram a capa, depois, dentro dessa gincana, uma era a produção da capa, depois a produção de um jogo de tabuleiro, eles fizeram, e o TikTok que eles iriam formar dentro ali das equipes. E o que me chamou a atenção também, que surpreendeu, a dedicação deles além ao aprendizado da leitura, que me chamou a atenção, a questão da turma, dividir a organização, aquele que sabia desenhar, aquele que tinha habilidade para isso, quem sabia postar, até no sentido, tinha equipes que eram tímidas para o TikTok,
Teve a outra equipe que foi lá e ajudou. Um aluno desenvolveu o grupo do WhatsApp para eles montarem, para criarem um próprio grupo do TikTok para eles fazerem. O outro não tinha ideia, saía de um grupo e ia para o outro para ajudar. Isso me chamou muita atenção. E no relato final, né, igual eles colocaram, né, a diferença da leitura dessa forma, né? Produzir a leitura dentro de uma realidade que eles estavam acostumados ali a produzir, e a questão de esse jogo também, né, chamou muita atenção, e até ficou ali que eles jogavam depois, né? Terminava a leitura ou terminava alguma atividade, o jogo estava pronto e eles começavam a jogar ali entre eles. Isso me chamou bastante atenção. E as outras equipes começaram a querer saber também sobre o livro, né? Nesse sentido. Sim. Muito bom. Eu acho assim, Gisele, quando a gente desenvolve essas atividades, a gente percebe, né, o quanto os alunos eles estão assim sedentos, como você colocou ali, né, que eles criaram o TikTok. Provavelmente esse deve ter sido um momento para eles que foi além de agradável, foi um momento bem descontraído, né, que eles puderam ali se soltar um pouquinho, e isso que é bacana, né? Então, até um aluno, né, que ele se sentiu assim, muito importante na turma, porque ele conseguiu conduzir toda essa criação do TikTok, sim. sabe? Ele se destacou ali. Muito bem. Ok, Silvana, agora a gente vai passar, então, para Maria Eduarda. Maria? Oi, estou aqui. Maria, eu já vou para as evidências, tá? Você fez do ano, né? Sem problemas. Vou falar rapidinho também, porque eu sei que o tempo é curto. Então, eu fiz o que a gente tinha planejado no plano de ação aqui, né? No plano que nós fizemos aqui no curso. E no nosso plano, o Paulo tinha dado a ideia, que ele falou que ele trabalhou e deu muito certo, foi o livro da Kiki. E eu gostei bastante também, porque ele mostrou o trailer, fiquei bem interessada, e como o sexto ano gosta de ver, né? Então, eu achei interessante passar o trailer para eles. Então, primeiramente, eu passei uma roleta com algumas palavras, o nome da personagem, do gato, a palavra Japão, fantasia, para ver o que eles imaginariam que seria o livro. E aí eles foram dando ideias do que eles achavam que era. Aí depois eu passei o trailer, e aí eles falaram, a Kiki é a menina, o Gigi é o gato. Daí eles foram ver se eles tinham acertado, né? Do que eles tinham falado. E depois disso, daí eu fiz algumas perguntas, né? O que você imagina que significa entrega de Kiki? Perguntas de pré-leitura mesmo, né? E depois eu li com eles a sinopse do livro, e aí eles também ficaram admirados, que até alguns acertaram, né? Quem era quem. E por fim, eu já iniciei a leitura do livro. Mostrei para eles os capítulos, o que falava cada capítulo do livro. Eles ficaram bem interessados, principalmente quando eles viram o trailer. E eu vi que eles estavam bem empolgados para começar a leitura. Daí eu já fui mostrando os capítulos, e daí nós começamos a iniciar o primeiro capítulo. Iniciamos a leitura do primeiro capítulo. E foi isso. Legal. Aí aqui são os resultados. Então, eu vou parar aqui na Dani e falar um pouquinho. Muito legal esse trabalho que vocês fizeram. Eu ouvi também que você fez a roleta também, né? Como estratégia de animação também, no início da aula, né? Às vezes a gente vai falando, acaba esquecendo ali um pouquinho. Eu vi que você colocou a foto, que também fez a roleta ali, bem bacana. E realmente é isso, né, gente? Ela falou que ia falar bem rapidinho, ela falou rapidinho mesmo, tá? Né, Maria? Mas foi ótimo, aí a Maria colocou também aqui as reflexões final, né? E ainda ela terminou realizando a redação, né? Você pediu uma produção também para o final, né, Maria? Isso. Ok. Então vamos para a Dani.
Dani fez com Isso, prof, eu prefiro que você vá passando, assim, não vá direto pro final. Tá. Vai lá. Então vamos, pode passar. Então, como nós tínhamos organizado lá no nosso grupo, naquele plano, né? Eu tentei, assim, seguir alguns daqueles caminhos que a gente tinha traçado, mas eu não consegui ser fiel totalmente, porque conforme o trabalho vai acontecendo, a gente vai tendo que nos organizar. Então, fiz bem semelhante ao da Alcione, embora a turma seja bem diferente. Eu tive que ter um jogo de cintura muito grande, porque nós temos ali nessa turma alunos que têm baixa frequência, sabe? Então, nós tivemos que organizar de uma forma bem diferente. Ali eu tinha colocado que a gente iria fazer no Wordwall também o jogo, que foi uma ideia muito bacana que a Alcione teve, e eu não fiz no Wordwall, nós fizemos no Scratch. E não funciona da mesma forma a organização do laboratório para a turma da manhã e da tarde. Então, o meu tempo foi um pouco diferente para nós fazermos a leitura no Leia Paraná e para depois a gente desenvolver o jogo. Tanto é que os alunos conseguiram compartilhar apenas hoje o link do jogo e eles vão jogar só na quinta-feira. Quando a gente vai para o laboratório para os quizzes, que vai ser o dia da recuperação do 9º ano, aí que a gente vai jogar, vai jogar, né, os jogos que eles prepararam. Enfim, prof, mandei todos os links dos jogos no teu WhatsApp, no privado, porque eu consegui receber dos alunos só hoje o link, tá? Como que eu fiz? Eu também cheguei na sala e pedi para que eles se dividissem em grupos, né? Anotei ali no quadro, conforme a afinidade que eles foram tendo um colega com o outro, e sorteei entre as obras que eu tinha determinado. O Casamento entre o Céu e a Terra, A Noiva do Deus do Mar, O Menino Rei, Jeremias Pele e mais um, que eu não lembro agora. E daí, então, o que aconteceu? Eu pedi para que eles fizessem a caracterização da personagem a partir de desenho, porque eles são muito bons no desenho. E eles não colocaram o título da obra já no início. Então, os grupos, eles desenharam, eles apresentaram o que eles tinham lido na sinopse do livro, e então os colegas dos outros grupos tinham que adivinhar qual era o livro a partir do desenho e da apresentação dos amigos. Só depois tinha confirmação, tá vendo que o papel ali no cartaz, ele tá destacado, né? Não é no cartaz o nome, só depois eles revelavam para os colegas o nome. Pode passar, por favor. Então, foi bem legal essa parte, né? Eles leram, né? Passamos ali para a parte da leitura, daí eles leram os livros. Depois, os colegas, na aula de leitura, tiveram que ler as sinopses de todas essas obras para poder ter noção do que a obra tratava para responder as questões que os colegas tinham feito no jogo, né? Então, assim, foi bem legal porque eles se envolveram em todas as obras. Aquilo que eles não lembravam da apresentação do colega, eles leram a sinopse, né? Porque eu não ia ter um tempo hábil para que todos os grupos lessem todas as obras, né? E foi muito bacana. O que eu consegui ainda vincular? A essa última produção agora, da crônica, nós fizemos vinculado ali ao texto que eles leram. Então, cada grupo produziu a crônica de acordo com aquele livro que apresentou e do qual fez o jogo no Scratch, né? Então, eu acho que foi bem legal. Não peguei depoimento deles, né? Falhei nessa parte, porque eles estavam muito empolgados em fazer. Mandei para você, professor, agora no privado, as fotos deles fazendo, montando os jogos, né? E só vou dar um retorno para eles desses jogos depois que todo mundo conseguir jogar. Tá lá no teu WhatsApp, prof, ó. Eles montaram no Scratch, ó, tá vendo? Então, os grupos no laboratório de informática montando o jogo ali, tá? E também mandei todos os links ali, ó, que eles conseguiram me compartilhar hoje e liberar, tá? Então, a gente pode clicar aí dentro, que daí vai abrir.
Então, esse aqui é um. Ó, ali vem a pergunta, daí o aluno tem que responder ali embaixo, né? Coloca lá, por exemplo, a letra B, não estou conseguindo enxergar muito bem, mas digita lá, prof, letra B e passa. Daí vem, ó, errada, ou, né, digita lá a letra C, vai mostrar, correta, e assim por diante, vai pulando de uma questão para outra, e é bem bacana, né? Eles têm a relação lá, e daí eles vão dar a pontuação, olha que legal, tá vendo? Então, eu achei bem bacana, né? Não consegui fazer no Wordwall, mas a gente conseguiu montar lá no Scratch. Tivemos a ajuda da professora de pensamento computacional, foi um trabalho interdisciplinar, né? Ela nos ajudou, nos deu ideia, né, e tal, e os alunos gostaram bastante, professora, e tenho certeza de que aprenderam, sabe por quê? Porque as crônicas que produziram, pense que foi muito melhor a produção textual a partir da leitura, sim, entendeu? Muito obrigada. Eu sei que às vezes vocês ainda estão realizando o plano de animação, até porque nós conversamos muito e falamos que o plano de animação não é só para uma aula, tanto que você recebeu o link do Scratch hoje, né, Dani? E eu que sou professora de pensamento computacional já há 4 anos, é outras disciplinas que eu pego, eu fiquei apaixonada, porque eu sou dessas de mandar meus alunos fazerem jogo de tudo. Ou é jogo ou animação, eles têm que entrar no Scratch e têm que produzir. Então, achei assim, muito bacana. Não é fácil, viu, gente? Produzir as coisas lá no Scratch. Não é, não, meu Deus, nas aulas que eu ajudei eles, como eles sabem muito mais do que eu. Então, assim, foi bem bacana. O melhor de tudo foi ver que eles conseguiram se envolver nos textos, que eles conseguiram montar as questões. Eu falei, gente, vocês têm que ter ideia de que vocês vão ter que montar a questão com pelo menos 3 alternativas, para o colega ter a opção ali de pensar na qual que ele vai, né? E foi bem jóia. As crônicas, assim, eu ainda estou corrigindo, porque eles digitaram ontem, prof, mas a gente percebe uma, assim, adequação muito mais eficaz, vamos dizer. Eles conseguiram relacionar o texto que leram para produzir a crônica, entende? Foi muito bacana. Esses cartazes ali, depois eles coloriram, foi bem jóia. Muito bacana, mas vamos para a nossa... Opa, que eu já passei já. Deixa eu chamar a Neuza, que agora é a Neuza, né, Neuza? Eu já estou passando até as fotos. Olha lá. Viu? Então, Geise, foi o que eu comentei contigo no início. Eu gostaria de fazer com as turmas que eu tenho, que são os 8º, 9º, 1º e 3º anos, e eu, graças a Deus, eu consegui. Consegui atingir o objetivo, porque eles leram, né, os livros que eles escolheram, porque eu não interferi na leitura deles, porque nada melhor do que você fazer aquilo que você gosta, do que você impor. E eles escolheram os livros e eu pedi para que eles se caracterizassem, como você deu a ideia, e valeu a pena, porque eles se caracterizaram conforme um personagem do livro lido. Todos, claro, 100% nunca fecha, né, Jéssica? Nunca fecha 100%. Mas deu 80%, 85%, 90% de apresentações. Foi algo assim muito produtivo, eles foram atrás, eles se envolveram, eles trabalharam juntos. Sabe que no momento em que livro é esse, eles se envolveram em perguntas e respostas, e eles foram ver, quando o aluno estava na frente, eles foram pesquisar os livros no Leia Paraná rapidinho, porque cada um leu o seu, então, de repente, tinha algum livro lá que eles era o mesmo deles, eles faziam as perguntas, obviamente, né, para ver se o colega tinha lido o livro mesmo, ou só deram a pincelada. Então, eles também, desde o 3º ano, aí tem alunos do 3º, tem do 9º, tem do 1º, tem do 8º, foi, assim, um trabalho bem produtivo, muito bom, onde eu vi que eles leram realmente e gostaram do que estavam fazendo. O objetivo, acredito que, no meu ponto de vista, o objetivo foi alcançado, que eles gostaram de fazer aquilo que eu propus, e eles fizeram realmente, foram além das expectativas, porque eu jamais imaginei, porque eles não gostam muito de ler, não, né, Jéssica?
Não é só os meus, mas acredito que, no geral, os alunos não gostam muito de leitura, não. Não vou passar panos quentes aqui, porque é turma maravilhosa, porque não são. São bons? São muito bons. Participo. Se eu, como eu falei para vocês, eu instigo o livro, eu instigo, mas eu não conto tudo. Se quiserem o final do livro, eles que vão procurar e vão ler, vão me contar daí, né? Mas, assim, eu acredito, assim, que foi participativo, a gente deu conta do que nós estávamos fazendo, valeu, vou fazer outras vezes, agora nesse trimestre aqui, nesse mês aqui de agosto, setembro, eu escolho o livro e eles leem, eu farei atividade, porque daí é o mês eles escolhem, o mês eu escolho. Nós combinamos assim, para não ficar aquela coisa muito maçante. Porém, prof, eu achei bem produtivo, sabe? Porque é uma plataforma assim, na qual eles não tinham a mínima vontade de abrir, porque a senhora sabe que eles não gostam muito de leitura, não adianta, mas os alunos... Não, eles não são muito de leitura, não. Porém, conseguiram, né? Conseguiram e atingiram a meta no qual era o esperado da minha parte, se caracterizaram, brincaram muito, riram muito, fizeram muita micagem e sabe? Então, foi além da expectativa. Eu, particularmente, gostei muito de fazer trabalho com eles e eles também. Então, eu tive um retorno muito bom. Muito bom, Neuza. Eu só vou colocar um videozinho aqui. Gente, a Neuza tem um link aqui do Drive, tem 1 bilhão de vídeo, um monte de fotos. Tenho porque eu quis colocar tudo para você ver que eu fiz, né? Eu fiz com todos eles. Muita, assim, a gente fica até, vai olhando, fala, meu Deus, quanta coisa. Vou colocar um videozinho aqui que ainda tem um tempinho, Neuza, para a gente ouvir um pouquinho, tá? Não tá saindo o som para vocês, né? Ou tá? Não. Olha aqui. Vamos começar. Não tá saindo, né? Não tá saindo nada não, Geice. Peraí. Vamos ver se assim muda. Deixa eu compartilhar primeiro, vamos ver. Esse foi do Drácula, foi um filme que ele assistiu, né? Para o sangue, né? Só que quando ele chegou lá, ele perguntou. Falou que ela pediu que ela só estava com fome quando falou que ela tinha ficado no saco. E no caso era uma criança. Esse aluno do 8º ano. Legal. Deixa eu voltar aqui no... Acho que esse aqui é bem bacana. Esse é muito bom. Essa menina é muito bom. Peraí. As Aventuras de Mike. Essa menina quase não fala em sala de aula, ela é muito retraída. Ele ficou olhando, nossa, que cachorro diferente. Ficou olhando assim. Daí ele percebeu que quando ele jogava o bolinho, ele só ficava olhando, pegava o bolinho que ele jogava. Depois ele percebeu que era uma capivara. Daí, disse que um dia ele tinha feito um trabalho e sempre deixou para a última hora, né? Disse que ele fez o trabalho, deixou em cima da mesa para escovar os dentes para dormir. Disse que o bicho foi lá e comeu tudo o trabalho dele. E como que ia explicar para a professora que ele tinha uma capivara em casa? Então, esse foi ali. As aventuras do Como é que explica que a capivara comeu o trabalho, né? Nossos alunos têm muitas capivaras, viu, Neuza? Isso mesmo. Bom, gente, nós estamos em cima do horário. Deu tempo de todos apresentarem, mas eu tenho que voltar aqui para finalizar com vocês. Muito bacana, parabéns a todos. Vocês viram que não deu tempo de eu comentar muito, porque o tempo voa, né? Então, vamos lá. Deixa eu só apresentar novamente aqui. Opa! Bom, o Contribua Conosco, eu vou colocar para vocês aí o link do Contribua Conosco. Deixa eu só colocar ali
na nossa reunião. Não esqueçam de avaliar essa reunião. Essa reunião hoje a gente falou da avaliação formativa, a rubrica como forma de avaliação formativa, então vocês vão lá, avaliem, e também fizemos as apresentações, né? Então vocês podem dar sugestões, sugerir, colocar ali várias formas de como vocês, de repente, queriam que as apresentações acontecessem. Meu computador, bem na hora, saiu fora, mas deu tempo de pôr o link para vocês, né? Deu tempo? É porque um tá numa internet, outro tá na outra. Acho que a internet caiu e ele, saiu fora na hora. Enfim. Coloquei, então, aí o link. Vou falar mais uma vez para vocês da inscrição da terceira jornada do nosso Formadores em Ação. Vou tentar voltar aqui para poder terminar de apresentar o final aqui para vocês. Mas a terceira jornada do Formadores em Ação, a inscrição começa amanhã, às 10 horas da manhã. Não esqueçam. Lá no WhatsApp eu já deixei para vocês os links do guia, se você quiser dar uma olhada, saber o que a temática vai trabalhar. Para quem está falando, olha, prof, você vai continuar em redação e leitura? Vou continuar. Nós vamos ter novos conteúdos, tá? A gente vai trabalhar aí com um conteúdo novo dentro da plataforma de redação e leitura. A gente está trazendo novas estratégias para vocês. A gente vai voltar um pouquinho numa estratégia que é parecida com o Círculo de Leitura, só que é de um outro autor. Então, ele traz um enfoque diferente do Círculo de Leitura. É bem bacana também, vocês vão gostar muito de aprender. Então, assim, para quem quiser continuar, a gente tem metodologias novas aqui para vocês. Para quem gostaria de ir para uma outra temática, tem temáticas novas, vocês podem entrar no guia, que eu já coloquei lá para vocês, e também observar ali quais são as temáticas que vocês podem participar. Por quê, gente? Vocês são ali da área de língua portuguesa. São todas as temáticas que vocês podem fazer? Não. Porque por conta da implementação. Por exemplo, é muito legal a temática de pensamento computacional, mas nós não vamos conseguir implementar. Bom, pelo menos assim, de repente, o que está sendo trabalhado lá, nós não conseguiremos implementar, tá? A temática de robótica. Então, a gente precisa fazer ali temáticas que dá para ser implementado nas nossas turmas, na nossa sala de aula, tá? Então, dentro do guia, vocês encontram essas orientações, que vai estar ali mostrando para vocês quais são as temáticas que vocês podem realizar, tá bom? Eu consegui botar agora aqui. Oi, Neuza, pode falar. No caso, eu fiz 2. Tem necessidade de fazer 3? Bom, para vocês que são QPMs, para os QPMs, acho que a norma diz que vai contar até 80 horas, né? Isso? Então, fica ao seu critério. Seria bacana você fazer para estar junto com a gente e aprender mais um pouco, né, Neuza? Mas eu não posso dizer que ninguém é obrigado, né, gente? Então, fiquem a critério de vocês. Mas participem de novas temáticas que tem ali nos formadores também. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês para eu poder fazer o fechamento aqui corretíssimo disso. E também, gente, para eu poder dar uma olhadinha ali, né, em como é que está o nosso Padlet. Vocês colocaram lá, eu até fechou, acabou caindo aqui e voltou agora, eu não consegui ver ali todo o Padlet, né? Olha, voltou aqui no início dos slides. Deixa eu passar bem rapidinho. Ô, Geise, deixa eu só fazer uma pergunta, por favor. Pode. Para o nosso último encontro a semana que vem? Último encontro semana que vem. Daí, quem não apresentou, no caso, eu não dei meu nome. Vou conseguir ou já está lotado? Eu já coloquei o nome lá, porque quem não apresentou, não tinha marcado o nome lá na tabela, eu já inseri na tabela, porque a apresentação é obrigatória para todos, tá bom? Tá bom, então. Beleza, obrigada. É isso. Aí já está na ordem também lá. Durante a semana eu coloco para vocês ali, mas é bem tranquilo, a gente vai chamando de acordo com a ordem e no Padlet ali também, de acordo com a ordem. Ô, então, eu só perguntei porque, assim, teve uma
uma atividade lá que eu não consegui, como eu te falei ali no começo, né? Eu não consegui colocar. Daí, se desse tempo, eu ainda ia colocar, mas caso já tenha cedido o tempo, eu posso mandar do jeito que tá. Ok. Olha só, depois a gente conversa certinho, tá? Aí eu já dou as orientações. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre rubrica, pode acessar o nosso material lá. Tem o vídeo da Priscila Boy, é muito bacana o que ela fala ali sobre as rubricas, as questões de como produzir uma rubrica, enfim, você pode acessar esse vídeo para poder conhecer um pouquinho mais. Eu só estou tentando abrir o Padlet aqui para a gente ver como que ficou ali. O pessoal conseguiram acessar? Você acredita que ele está dando erro até no Padlet aqui? Eles conseguiram Eu acessar? posso compartilhar se você quiser, Geise, tá de boa aqui. Agora foi. Ele só você viu que ele está carregando muito, ó. Mas está aqui, ó, participação de vocês ali, ó, colocando os comentários. A minha ideia. O professor, depois aqui, o Paulo entra, coloca ali, Paulo, uma imagem da tua apresentação, escreve um resuminho bem rapidinho para a gente deixar anotadinho aqui, tá bom? Muito bacana, ó, teve gente que colocou a imagem aqui da Kiki, olha só que legal que ficou, né? Muito bem, eu amei todas as apresentações, eu acho assim, que por mais que vocês fizeram ali dentro da mesma equipe, que eu vi que várias implementações estavam bem parecidos, o conteúdo em si, mas vocês deram um formato completamente diferente, dependendo de cada contexto que vocês tiveram. Não vou mais demorar com vocês. 19h52, um beijo grande para todos vocês, muito obrigada mais uma vez, e aguardo todos vocês aqui na semana que vem. Tchau, gente, beijo, até mais. Muito bom. Boa noite, gente, até semana que vem. Boa noite, Alcione. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Edivalda. Deixa eu só... Gente, a minha gravação não parou. Gente. Né? Eu caí, mas ela não parou. É só parar aqui. Pronto.